Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Mais uma semana está começando e que ela seja abençoada aí para todos nós. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Começamos essa edição falando de política. Depois de 2 semanas, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva voltou a Brasília para negociar a PEC de transição. A expectativa é que a proposta seja apresentada até terça-feira. Lula desembarcou em Brasília na noite deste domingo para dar continuidade aos trabalhos da transição de governo. Ele estava acompanhado da futura primeira-dama, Janja da Silva, e do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. O presidente eleito deve despachar nesta semana do Centro Cultural Banco do Brasil, onde funcionam as salas da transição. Faltando pouco mais de um mês do início do governo, aliados têm cobrado que o presidente eleito assuma a liderança das negociações da proposta de emenda à Constituição, que retira do teto de gastos os recursos para o programa Bolsa Família. Nesta semana, Lula prevê participar de várias reuniões com os partidos, bancadas e com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, pretende apresentar o texto da PEC até esta terça-feira para garantir que seja aprovada até o final deste ano. A escolha dos ministros também é vista como fundamental para que as pautas de interesse do futuro governo avancem ainda neste ano para o Congresso Nacional. Bom, e agora a gente fala do tempo. A semana começa com chuva moderada em 3 regiões do Brasil, no norte, nordeste e sul do país. Mas ainda assim, momentos de calor forte irão predominar durante o dia. Vamos com a câmera 10 lá fora. Essas são imagens ao vivo da capital paulista. O dia começou bem nublado, agora já abriu um pouquinho e o sol tenta aparecer. Está um pouco difícil, mas está tentando. De volta comigo? Vamos aí conferir a previsão do tempo para algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Teresina, no Piauí. O dia será de sol, com muitas nuvens em chuva pela tarde e à noite. A mínima hoje é de 23 graus e a máxima chega aí aos 32 graus. Em São Luís, no Maranhão, o dia será de sol, com aumento de nuvens de manhã e chuva pela tarde e também à noite, com mínima de 24 graus e máxima chegando aos 32 graus. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. O dia será de calor, com muitas nuvens, como eu disse, e deve chover até a noite. A máxima deve chegar aí aos 27 graus. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde informou que o Brasil mantém uma média móvel de 22 mil casos diários de coronavírus. A tendência de crescimento da Covid-19 no país ganhou força entre o final de outubro e o início de novembro. Novas ondas da doença são motivadas por causa da circulação do vírus e do comportamento populacional. A Ômicron e suas subvariantes se replicam mais rápido e escapam do nosso sistema imunológico. O relaxamento das medidas de controle, assim como as aglomerações, também facilitaram a alta da transmissão. Por conta disso, a recomendação é para completar o ciclo vacinal e usar máscaras em locais fechados e com muitas pessoas. Ainda falando de Covid, só que na China, protestos foram registrados em diferentes cidades em reação à política de tolerância zero contra a Covid-19. Vamos ver. Centenas de pessoas protestaram neste domingo em Xangai, Pequim e outras cidades da China, onde cresce a indignação contra a política de tolerância zero contra a Covid-19 imposta pelas autoridades há quase 3 anos. Em Xangai, cidade mais populosa do país, que sofreu um confinamento de 2 meses neste ano, que causou escassez de alimentos, centenas de pessoas marcharam em silêncio pelo centro da megalópole. Em Urumqi, na região de Xinjiang, 10 pessoas morreram em um incêndio na quinta-feira, incidente que gerou indignação nas redes sociais por considerar que os confinamentos prejudicaram os resgates das vítimas. A China é a última grande economia a manter a estratégia de Covid-0, com confinamentos, quarentenas extensas e testes em massa para erradicar as fontes de contágio assim que aparecerem.
O governo da Itália decretou estado de emergência em uma ilha na costa sul do país, após um deslizamento de terra que deixou mortos e desaparecidos. Equipes trabalharam neste domingo para resgatar corpos na costa da ilha italiana de Ischia, após um deslizamento de terra que varreu a pequena cidade de Casamicciola Terme. O governo da Itália decretou estado de emergência na região. A tragédia deixou mortos e desaparecidos. Um primeiro auxílio emergencial de $2 milhões foi desbloqueado, após uma reunião extraordinária em Roma. Centenas de voluntários, com a lama até os joelhos, participaram da limpeza da cidade. Nas ruas era possível ver carros e ônibus soterrados. A lama, as pedras, tudo foi carregado até aqui. Lojas foram destruídas. Não sei se você viu, a tabacaria, um pouco de tudo. Isso ocorreu há 9 anos e voltou a acontecer agora. Posso dizer que não deveria ter ocorrido uma coisa tão terrível. Isso é o que posso dizer, já que é sabido que esta ilha e esta área aqui, Casamicciola, é uma região com solo friável. Deveriam ter sido mais cuidadosos. Casamicciola Terme é uma cidade turística de 8 mil habitantes. Em 2017, a localidade registrou um terremoto que causou 2 mortes. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes falamos de esporte. O Brasil entra em campo hoje para tentar a segunda vitória na Copa do Catar e garantir aí a classificação para a segunda fase. A seleção joga desfalcada de Neymar e Danilo. Mesmo assim, os jogadores estão confiantes. Vamos ver. O Brasil não terá Neymar, sua principal estrela, mas Richarlison, que encantou a torcida no jogo de estreia, estará no ataque. Outra ausência será do lateral Danilo. Os dois sofreram uma torção no tornozelo e estão fora da primeira fase. No último treino preparatório para a partida, o técnico Tite deu pistas sobre os prováveis substitutos. O atacante Rodrigo e o volante Fred são as opções para entrar no lugar de Neymar. E o zagueiro Éder Militão será improvisado na lateral no lugar de Danilo. O Brasil busca a segunda vitória na Copa, o que também garantirá a classificação para a próxima fase. Até agora, apenas a França conseguiu vencer 2 vezes. O zagueiro Marquinhos se mostrou confiante em um bom resultado. Veio que a gente já vem mostrando antes, né, e estamos prontos e confiantes para mostrar novamente, né, de que o grupo é forte, né, de que o grupo, como eu falei antes, é bem treinado, né, e está pronto para qualquer divergência que tiver na Copa do Mundo. A Suíça, que venceu Camarões na primeira rodada, quer surpreender uma das favoritas ao título. Na reedição do duelo da primeira fase de 2018, quando os times empataram na estreia da competição. Todo mundo na torcida aí pelo Brasil, logo mais à 13h. Olha, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre a volta do uso de máscara em uma universidade de Mato Grosso do Sul, após o aumento aí dos casos de coronavírus. E tem ainda Eu Aqui Te Esperando. É daqui a pouquinho e, claro, você não pode perder. Até mais.